sempre me diz: não é impossível. Você consegue tudo que quer. Partes diferentes, elas me construíram. Não precisa ser assim, ser assim. Demorou tanto a perceber, eu estava do seu lado. Faz de tudo pra não ver, querendo sempre o contrário. Demorou tanto a perceber, eu estava do seu lado. Faz de tudo pra não ver, querendo sempre o... Joga a mão pra cima e bate palma com a bela assim, ó. Bonito demais. Demorou tanto a perceber, eu estava do seu lado. E faz de tudo pra não ver, querendo sempre o... Demorou tanto a perceber, eu estava do seu lado. Faz de tudo pra não ver, querendo sempre o contrário. Muito boa tarde. Muito boa tarde, nós somos a Belga. Vou apresentar a banda aqui para vocês. Este aqui é Gabriel Bertulli, nosso guitarrista. Aquele ali é Matheus Leadebal, nosso baterista. Do meu lado, Igor Nolasco, nosso baixista. E ali está o Blandu, que ele toca teclado e toca guitarra. Eu sou Gabriel Foster, sou vocalista da Belga. Está no ar o Câmara Ligada, o espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Apesar de o Brasil possuir a maior reserva de água doce do mundo, o país vem sofrendo com a falta de água em algumas regiões. O alerta já foi dado. A crise hídrica se intensificou e daqui a alguns anos a situação pode estar pior. Crise hídrica no Brasil é o tema do Câmara Ligada de hoje. E começa agora a temporada 2018 do Câmara Ligada. Eu tenho a alegria de anunciar a presença da Raila Alves, que vai continuar conosco esse ano, com o apoio do nosso parceiro Sesc DF. Os temas do programa do semestre já foram definidos pelo nosso Conselho Jovem, começando pela crise hídrica. Para participar dessa conversa estão aqui o deputado federal Zé Silva. Palmas para ele, gente. Ele é do Solidariedade, agrônomo e terceiro vice-presidente da Comissão Especial sobre a Crise Hídrica, aqui na Câmara dos Deputados. Está aqui também o Thiago Ávila. Ele é um dos organizadores do Fórum Alternativo Mundial da Água. E o professor Oscar Cordeiro. Ele é professor da Universidade de Brasília, no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Muito obrigada pela presença. Você agora, lindona. Olha, quem está aqui com a gente hoje é a banda Belga. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Formada em 2013, a banda Belga mistura pop com rock alternativo, sendo uma boa representante do estilo musical que faz de Brasília a capital do rock. Com letras que falam sobre amor e recomeços, o grupo conquista o público jovem que se identifica com as histórias e melodia marcante.
Com o apoio dos fãs, a belga garantiu participação em importantes festivais como Rock de Arena e Lupercalia, dividindo o palco com a Fresno, Glória, Dona Cislene e Rubra. Em 2017, a banda belga lançou seu segundo EP, chamado Amba. Um som dançante, intenso e letras mais densas marcam a nova fase da banda. Os integrantes Gabriel Bertulli, Gabriel Foster, Igor Nolasco e Matheus Leadebal têm como objetivo levar sua música para novos públicos. E se depender do som cativante e forte, eles irão cada vez mais longe. Pra onde ir? Com quem ficar? Não sei, mas dessa vez ninguém vai ter. Meninos, conta aí pra gente como é que surgiu a banda belga. Bom, foi na escola, né? Como muitas bandas nascem. A belga mesmo, nasceu com nós dois juntos e outras pessoas, e ao longo do tempo foi trocando gente e tal. E aí, isso foi em 2008, então já está fazendo 10 anos esse ano. Nossa, um tempinho. Mas aí, assim, banda de escola a gente não ensaia tanto assim, não toca tanto assim. Então, a gente conta o começo mesmo da banda quando a gente gravou nosso primeiro EP, em 2013. Ai, que E já estão lindo. no segundo EP. Estamos no segundo EP. Como é que tá o trabalho com ele? É bem interessante, a gente tem gostado muito, assim, como é que chama? A nossa intenção era fazer shows fora de Brasília, e já fizemos, vamos para o Rio esse ano, fomos para a Bahia ano passado, e tem muito clipe também que a gente quer fazer, a gente lançou um clipe do jeitinho que a gente queria lançar, com um CG bem legal e tal, e o apoio, né? Ano passado, na verdade, nós conhecemos uma galera que gosta muito da gente. Inclusive, tem um deles bem ali. E a gente gosta muito deles também. E essa troca faz muito bem para todo mundo, entendeu? Ajuda a gente, ajuda eles. Qual é o clipe que você gostou mais? Que você O último que a gente lançou se chama Vim Dizer, que foi a primeira música que a gente tocou. Uhum. E É muito foi o bom único mesmo. lançado do Amba esse ano. Quer dizer, ano passado, no caso, né? Esse ano tem mais. Já Ótimo. tem pergunta aqui na plateia, tá? Mas antes vou apresentar a galera que está aqui com a gente hoje. Eu quero ouvir muito barulho, tá, gente? São os alunos do Centro de Ensino Médio Setor Leste. Do Centro de Ensino Médio 1 do Riacho Fundo. E os alunos da sede 07 Ceilândia. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. A gente já tem uma pergunta, pode fazer? Oi, meu nome é Cananda e eu estudo no Centro Educacional 7. Bom, minha pergunta é para o pessoal da banda. Eu queria perguntar para eles assim, como é enfrentar o cenário assim independente musical em Brasília? Nós temos dificuldades, né? Assim, principalmente sobre casas, entendeu? Casas de show que às vezes dificultam a abertura ou mesmo fecham, entendeu? A gente já tocou em muitas casas legais que foram fechadas. Mas eu diria que é basicamente isso, entendeu? Porque assim, as bandas conversam bastante, se ajudam bastante também. Tem público também, isso é bem interessante. Então, quando a gente faz eventos, vai gente, entendeu? E é bem legal, assim. Então, basicamente, é só a questão das casas, entendeu? E os festivais? Vocês já participaram de vários festivais? Sim, alguns. São processos, né, para entrar em festivais, e alguns a gente entra, outros não. Às vezes é fácil, às vezes não, entendeu? Mas o Festival da Lupercalia, por exemplo, foi uma coisa muito interessante. A Lupa foi o lançamento deles, né? Então, eles lançaram e juntaram lá 7 bandas, se eu não me engano, em 2 espaços diferentes. Então, um show acabava, começava outro embaixo, aí acabava, entendeu? E foi muito interessante, foi muito legal e bom, assim, para todo mundo. E ficou lindo também nas fotos, muita gente foi e tal, foi muito legal. Falando em foto, todo mundo que está aqui, vamos usar a hashtag Tô no Câmara Ligada para a gente fazer um álbum bonito, tá bom? Natan, tem perguntas já aí nas redes sociais, como é que estão aí? Pra banda, né, inclusive? Isso, a gente tinha uma aqui pra banda deixa eu abrir aqui. A Clara Barreira, ela tinha feito a mesma pergunta que a nossa colega aqui, sobre a dificuldade da música no cenário independente. A gente agradece a participação dela também. E a Mari Barbosa, ela está perguntando o seguinte, de onde vem a inspiração para as letras das músicas de vocês? E a gente sabe que tem muita banda que, aliás, acho que a maioria das bandas, ela canta a sua história, né? A história de quem canta. Tem alguma indireta aí nas músicas que vocês compõem? Ela está perguntando aqui, a Mari Barbosa. A inspiração vem da sinceridade, assim, dos sentimentos, sabe? Eu diria que é isso. E indireta, com certeza, todas elas são indiretas, assim. Mas não de uma forma ruim, porque... Estão ficando diretas agora. escrever uma música é uma coisa muito interessante,
porque muito provavelmente essa música vai perdurar por muito tempo, entendeu? Às vezes ela pode ser eterna, sabe? Por exemplo, eu consigo entrar no Spotify hoje e ouvir uma música de 1920, entendeu? E a pessoa que gravou isso lá naquela época não fazia ideia. Então, essa coisa de escrever uma música para alguém, sabe? É uma coisa muito, sabe? Tipo, porque pode ficar para sempre de verdade, entendeu? Tem mais perguntas. Pode fazer a sua pergunta. Meu nome é Thiago, do Centro de Ensino Médio 1. Eu queria saber como é que vocês se conheceram, como é que foi formar a banda. No começo, lá em 2008, ninguém fazia ideia sobre absolutamente nada. A única coisa que a gente tinha era violão, entendeu? Eu tinha um violão, aí se meu colega tinha um violão também, ele estava na banda, entendeu? Se ele tocava há mais tempo, também estava na banda. E foi basicamente assim que nós nos conhecemos. Essa primeira banda, como eu falei para vocês, né? Essa segunda, que somos nós hoje, foi uma coisa bem interessante. Na época, eu tinha belga, você estava na belga também, certo? Ele tinha outra banda e ele tinha outra banda, 3 diferentes, e nós fizemos um festival com as 3, entendeu? Não era nada planejado nem nada. E aí aconteceu que, algum tempo depois, nós 3, tipo, as outras 2 bandas acabaram, certo? E aí, esses 2 chegaram aqui para belga, e foi bem legal. Mais perguntas? Pode fazer isso. Meu nome é Islaine, do Centro Educacional 7. Eu queria perguntar como que é feita a temática das músicas de vocês, para fazer as músicas, se vocês fazem, tipo, tudo juntos, em harmonia, ou só um mesmo que compõe as músicas? Letra é mais eu mesmo. Mas assim que tem a letra e tem a estrutura, é levado para o estúdio e nós todos vamos colocando coisa. Isso no estúdio, né? Na gravação fica mais intenso ainda, entra mais coisa ainda deles, entendeu? Então, letra é isso, mas o resto não. Mais música com eles, belga, vamos lá. Eu não fiz nada que alguém julgue errado, mesmo não me escutando, eu fiquei do seu lado. Muitas vezes você acha que não erra, mas no fim nada mais te interessa. E o que eu tive que sofrer quando eu tentei te ajudar. Agora não há nada a perder, mas não sou eu quem vai correr atrás. Porque você não me escuta, eu sempre quero seu bem. Quando erro, tudo muda. Devia ser assim também, mesmo que saiba. Tenha certeza, você tem que confiar. Eu quero ver as mãozinhas de vocês em cima assim, ó. Vamos lá. Eu não fiz nada que alguém julgue errado, mesmo não me escutando, eu fiquei do seu lado. Muitas vezes você acha que não é, mas no fim nada mais te interessa. O que eu tive que sofrer quando eu tentei te ajudar. Agora não há nada a perder, mas não sou eu quem vai correr. Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje conversamos sobre a crise hídrica no Brasil. Os nossos convidados são o deputado federal Zé Silva, ele é do Solidariedade, palmas para ele, gente.
Terceiro vice-presidente da Comissão Especial sobre a Crise Hídrica aqui na Câmara. Está aqui também o Thiago Ávila. Ele é um dos organizadores do Fórum Alternativo Mundial da Água. Obrigada, Thiago. E Oscar Cordeiro. Ele é professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. O crescimento populacional, a expansão da agricultura, a industrialização, assim como as mudanças climáticas e o desperdício de água, são algumas das questões que envolvem a crise hídrica. Vamos ver na reportagem sobre o consumo da água no Brasil. Com a maior reserva de água doce do mundo, como explicar a falta d'água no Brasil? Há muito tempo, o homem vem interferindo no ciclo das chuvas. Por exemplo, a Amazônia contribui para a produção de chuvas em todo o país e é no Cerrado onde nascem os diversos rios que abastecem as várias regiões, mas ambos vêm sofrendo com desmatamento, poluição e o avanço do agronegócio. E como usamos a água? É no agronegócio que se usa a maior parte da água doce do mundo. Segundo a ONU, 70% da água disponível é utilizada para irrigação. No Brasil, esse índice chega a 72%. Logo após vem a indústria com 12% do consumo, enquanto a população só recebe 8%. Outro problema é o desperdício. No Brasil, o consumo de uma pessoa varia de 150 a 200 litros de água por dia, mas o recomendado é de 110 litros. Nas cidades, o desperdício chega a 60% devido à má conservação das redes de distribuição. E no agronegócio, 60% da água utilizada em projetos de irrigação é perdida devido à evaporação. Tudo isso contribui para a falta d'água. E pensando nisso, quais são as medidas que estão sendo adotadas para reduzir o consumo em cada área? Professor Oscar, essa reportagem mostrou como é o consumo em cada setor. Todos eles estão adotando suas medidas de contenção de gastos de água? Na verdade, existe, né, um controle que é feito sobre todos os setores. A gente fica mais atento aí, vê mais na televisão, né, a questão do controle nas cidades, mas dependendo da região, quer dizer, aqui em Brasília mesmo, né, no Descoberto, houve um controle importante sobre a irrigação lá na bacia do Descoberto. Todo mundo tem que contribuir de alguma maneira numa situação em que falta água. Foi então, o caso em Brasília. Não tem nenhum setor sendo mais penalizado como nós sentimos na cidade. Na verdade, nós somos mais numerosos, né? Então, uma crise aqui nas cidades, como Brasília, como São Paulo, Belo Horizonte, a gente sente mais. Mas outros setores, assim, quando houve a grande estiagem lá em São Paulo, a grande seca, algumas indústrias pararam, né? Alguns agricultores tiveram perdas também. Então, a seca, na verdade, eu diria assim, às vezes a falta de uma boa gestão da água faz mal para todos. E como é que é feita a gestão de recursos hídricos no Brasil? Tem essa... No Brasil e em outros lugares, assim, a água serve para muitas coisas, né? A água tem um lado ambiental, ecológico, a gente tem uma preocupação. A água também é saúde das pessoas, qualidade de vida, então o saneamento é importantíssimo. E a água também é um fator econômico. A gente está vendo aqui, no Brasil, eletricidade, né? Energia elétrica, 70% da energia elétrica do Brasil, mais do que 70%, vem dos rios, né? Das represas, turbinas. Na agricultura, na agropecuária, também o uso é muito importante. Então, todo mundo aí tem importância com a água. Então, todo mundo trabalha nessa gestão. A gente tem que ouvir lá o ambientalista, tem que ouvir o produtor rural, tem que ouvir também lá o produtor de energia. E cabe aí ao poder público, né? Os ministérios, as agências reguladoras, trabalharem nessa discussão, tentar compatibilizar esses interesses que são, às vezes, muito diferentes. Deputado, Brasília vai sediar o Fórum Mundial da Água, né, agora em março. Pela primeira vez vai acontecer aqui no Brasil. O que a gente pode esperar desse grande encontro que vai acontecer aqui? O que nós esperamos, e o Brasil, o mundo espera, agora de 18 a 23 de março, é que haja um entendimento dos governos, dos usuários da água, mas especialmente de toda a população. Especialmente quando a galera jovem está aqui e os que estão nos assistindo, o futuro da humanidade depende do que nós decidimos aqui nesse fórum. A gestão das águas ela não pode ser delegada só aos governos. Aliás, os governos precisam respeitar e fazer a gestão das águas baseada nos encaminhamentos que forem tirados
do Fórum Mundial das Águas, né? E eu que sou extensionista, vivi no campo, sou agrônomo e gerenciei, inclusive, um comitê de bacias de águas. Eu acho que é fundamental, além do Fórum Mundial das Águas, e está o Tiago aqui, que faz um fórum, que eu acho que ele talvez tenha até mais resultados, porque as pessoas que participam não têm recurso, não tem governo pagando, talvez as propostas sejam até mais concretas, mas é muito importante que o Brasil, que é o país que tem quase 15% da água do mundo, tenha a responsabilidade de construir o futuro da humanidade a partir desse fórum. Tiago, o Fórum Alternativo Mundial da Água, por que ele surgiu? Como é que vai acontecer essas discussões paralelas que vão acontecer ao mesmo tempo? Exato. O fórum ele surgiu justamente da necessidade de um espaço construído a partir dos povos, que não seja organizado por um grande conselho de grandes corporações da água, algo que venha com interesse genuíno mesmo de pensar a água como direito dos povos e da natureza. Então, a partir disso, a gente criou esse Fórum Alternativo ao longo de várias edições também, porque a cada 3 anos tem o Fórum Mundial das Águas, organizado pelo Conselho Mundial da Água. E o Fórum Alternativo ele também vem sendo realizado de forma alternativa ao longo dessas edições. E aqui no Brasil ele cresceu muito porque a temática da água aqui é muito sensível e a guerra da água no mundo, ela infelizmente já começou. Então, a partir daqui se espera tirar grandes encaminhamentos em defesa da água no mundo. Temos pergunta na plateia já. Você pode fazer sua pergunta? Então, meu nome é Mariana, eu sou do Senhor do Riacho Fundo 1. Minha pergunta é para o professor Oscar. Eu gostaria de saber quais os problemas atuais da crise hídrica. Quais são as causas dos problemas, né? Isso. Vamos pensar no caso de Brasília, a gente pode falar um pouco mais, que vocês são todos de Brasília, então vocês estão sentindo na pele, né, e na sede, né, a crise hídrica. Mas o problema de Brasília é muito parecido com o que aconteceu em outras cidades, como São Paulo, como Belo Horizonte. Na verdade, a falta de chuva ela aparece de vez em quando. Então, houve aqui, de fato, no ano passado, né, muito pouca chuva. E nós dependemos em Brasília das grandes represas. Por quê? Porque aqui nós temos 6 meses que chove e 6 meses que não chove, certo? Então, na época em que não chove, a gente tem que procurar água nos lagos, nas represas. Por isso tem o Lago Descoberto, que ele foi feito, ele é artificial, foi feito para a gente poder garantir água, né, no período que a gente está sem chuva. O que aconteceu foi que Brasília cresceu muito, né? Brasília era uma cidade pequena, média, há 30 anos atrás, hoje já é o 3º município em população do Brasil. E sem contar Brasília também, nós temos cidades em torno, né? Águas Lindas, né? Temos aí Valparaíso, todos próximos. Então, esse crescimento grande da população de um lado, que coincidiu com a falta de chuva de outro, resultou nesse problema da estiagem. E isso aconteceu em outros lugares, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar nos 2 sentidos, né? Tentar melhorar aí mais água com outras represas, por exemplo, nós estamos usando já aqui o Lago Paranoá como alternativa. E também trabalhar um pouco na demanda por água, quer dizer, que as pessoas usem de forma mais consciente para que a gente tenha menos quantidade de água demandada. Já tem outra pergunta. Eu sou o Marco Antônio, do Setor Leste, e minha pergunta vai para o Tiago. Eu queria saber que ele vai participar do Fórum Alternativo, né, das Águas. Queria saber mais sobre esse fórum. O FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, ele vai acontecer de 17 a 22 de março agora, sendo que os 2 primeiros dias, 17 e 18, vão acontecer na Universidade de Brasília e os dias seguintes vão acontecer no Parque da Cidade, no Pavilhão de Exposições. É um evento construído totalmente a partir dos povos, a gente tem um método de inscrição até, mas a gente sugere que as pessoas façam contribuições no momento da inscrição, mas quem não pode pagar, evidentemente, pode fazer inscrição ainda assim. Nunca ninguém vai ser impedido de participar por não poder pagar. Enquanto no Fórum das Corporações, se você quiser participar da feira de negócios, você tem que pagar 400 euros. Então, isso é bem mais do que o salário mínimo do trabalhador brasileiro. Então, a gente acredita que não só o preço, mas a composição daquele processo, a partir de um privilégio muito grande para as grandes corporações, inviabiliza um debate genuíno ali, pelo menos equilibrado, entre quem sofre as grandes contradições desse modelo de desenvolvimento, que é desigual, que é realmente que penaliza os mais pobres, e quem realmente está no controle político desse processo. É isso. Temos mais perguntas, pode fazer. Pode falar. Oi, eu sou o Emanuel, do Centro de Ensino Médio 1, do Riacho Fundo 1. Eu gostaria de perguntar para o deputado se há alguma lei para as grandes empresas agrícolas sobre a questão da água e se há alguma penalidade se elas consumem muito.
Sim, como disse aqui o professor, há um sistema nacional de gestão dos recursos hídricos baseado no modelo francês, onde o princípio de pagador, poluidor pagador, então quem utiliza mais água, quem polui mais a água, faz o pagamento. E esse modelo ele é feito a partir de um comitê da bacia hidrográfica. Então, assim, quem utiliza mais, paga mais. Quem polui mais, vai pagar mais, fazendo aí uma compensação. Mas eu acho que é importante também ressaltar, o professor também é um cientista, estudioso das águas, o Tiago estuda as águas, é que a água ela não é mais nem menos no planeta Terra. Ela existe o seu ciclo natural e quanto mais nós prejudicarmos, maltratarmos a natureza, mais nós vamos ter essa falta d'água. Então, a falta d'água é novidade. A novidade é nós estarmos deixando que a água ela vem da chuva e vai embora para os oceanos. Como disse o professor, quando há feito práticas de conservação pela agricultura, ela não vai faltar. E é fundamental também não ter esse conflito, se é a cidade ou o campo, né? Por exemplo, quem come um bife por dia de 100 gramas, na verdade, gasta 1.500 litros de água para produzir aquele bife que você está comendo. E o agricultor lá, para produzir esse bife, ele teve que saber utilizar essa água. Então, é preciso que haja realmente, como o Tiago disse, esse debate legítimo em que todos, independente de recursos, possam participar. Professor Oscar, as pessoas estão falando muito na possibilidade de privatização das águas. Isso é possível? Ora, pela Constituição, né, brasileira, né, a água é um bem público, né? Então, não existe água privada, né, a não ser aquela que a gente compra na garrafinha e bebe e tal. Mas a água que está na natureza, seja a água do rio, né, da represa, a água subterrânea, essa água ela é um patrimônio de todos, né? Todos os brasileiros são donos dessa água. E se eu posso usar, né? Mas para eu usar eu tenho que pedir autorização. E essa autorização, dependendo, né? Eu vou pedir, se é um rio grande, é um rio que a gente chama de rio de domínio federal, que é um rio que atravessa 2 estados, a gente pede essa autorização à ANA, que é a chamada Agência Nacional de Águas, né? Se é um rio menor, ou se é água subterrânea, um rio aqui, nós aqui do Distrito Federal, se eu tenho um rio aí pequenininho que nasce e deságua aqui no Lago Paranoá, quem dá essa autorização, vocês devem conhecer a DASA, né, a agência reguladora aqui do Distrito Federal. Então, a água é um bem de todos, é evidente que alguns podem usar mais do que outros, porque têm atividades econômicas, plantam, mas, de qualquer maneira, o uso tem que ter um objetivo para a sociedade e tem autorização para isso. Agora nós vamos ver as participações que estão bombando aqui nas redes sociais, né, Natan? Mas antes eu queria saber de você, você que é integrante do Conselho Jovem, sugeriu também, né, o tema que nós estamos debatendo no semestre. Natan, na sua cidade tem racionamento? Tem racionamento lá também, Raila. E o que você faz aí para contribuir com o uso racional da água? Tem que armazenar a água da chuva, a água de lavagem de roupa ajuda muito, né? Lá em casa a gente tinha um gasto de R$150 mais ou menos em média, hoje está R$50, R$48. Tem esse benefício, entre aspas, da seca dos reservatórios que nos ajudou a economizar. E algum jovem que esteja aqui hoje talvez pergunte, poxa, eu sou jovem para debater um tema como crise hídrica, e é justamente por isso. Não são os deputados lá que sozinhos que têm que discutir essa questão, né? Nós, como jovens, temos que discutir porque é recurso hídrico e vai ficar para a gente no futuro, né? E pode faltar, inclusive, né? Pode faltar, Já exatamente. tem pergunta para alguém aí? A gente tem pergunta aqui, toda hora que eu vou abrir aqui, fecha. Tentei facilitar pelo celular, mas não adiantou. Mas a gente tem pergunta aqui, uma para a banda, primeiro, mas eu vou continuar aqui só no tema da crise hídrica logo, porque eu tenho uma pergunta para o deputado, o Zé Silva, que o Alexandre Amador está fazendo. Quais as políticas públicas para enfrentar a crise hídrica na zona rural? Tem uma para a banda também, eu já faço logo ou espero ele responder? Pode fazer depois, inclusive. Então. Deixa o deputado responder, por favor. Bem, Alexandre, sua pergunta é muito importante, né? Existe técnicas desenvolvidas pela Embrapa e pelas universidades em que o produtor rural, a partir da bacia hidrográfica é onde tem a nascente do rio, é como se fosse um prédio, você começa do ponto mais alto, de proteção de nascentes, de recomposição das margens das matas ciliares, como fosse o cílio dos olhos, né? A água, o rio são os olhos e o cílio, né? Por isso são matas ciliares. Feito barraginhas, que são estruturas com máquinas, que a água da chuva, quando cai, viu, Alexandre, ela é armazenada. Existem também técnicas de utilizar melhor a água da irrigação, eu vi ali na reportagem. Existem equipamentos antigos que chegam a perder 70% da água quando vai irrigar,
mas existem equipamentos modernos já que você consegue economizar 75% dessa água. Mas, Alexandre, não sei de qual estado você é, mas, por exemplo, Minas Gerais, nós fizemos lá em 202 municípios, junto com a Agência Nacional das Águas, o processo de educação ambiental, começando nas escolas, fazendo esse repovoamento das matas, a proteção das nascentes. Quem olhar as montanhas de Minas e outros estados, aquela parte mais alta das montanhas também, Alexandre, aquelas lá nós temos que deixar em floresta, porque quando a água cair, ela vai infiltrar em vez de escorrer, fazer o assoreamento e causar o problema. E como eu disse, ela tendo a mata, ela vai infiltrar, vai alimentar o lençol freático e principalmente alimentar as veredas. Se vocês que caminharem aí, olhar as margens das estradas, tem aquelas palmeiras bonitas, os buritis, aquilo é como se fosse uma esponja, uma espuma. A água cai e fica ali armazenada. Quando não está chovendo, esses 6 meses que o professor disse, aí aquela água vai saindo lentamente e alimentando ali as minas, as nascentes, os córregos e os rios. Então, Alexandre, esse é o trabalho que os extensionistas fazem, que no meio rural, as técnicas de preservação desta água que é fundamental para a vida. E, Tiago, o agricultor familiar tem acesso a essas tecnologias que o deputado citou? O que nós acreditamos que, assim como existe uma penalização maior da população de baixa renda nas cidades, também existe no campo, né? Então, o acesso a crédito para o agronegócio é muito superior ao que o agricultor familiar tem, apesar da contribuição que a agricultura familiar, e principalmente técnicas de agricultura regenerativa sintrópica, como as agroflorestas, dão para o meio ambiente, são muito superiores. Então, quem dera o agricultor familiar tivesse todo esse acesso, tivesse realmente um incentivo genuíno, mas o que a gente vê, na verdade, é que as outorgas, a concentração tanto de terra quanto de mananciais e poços e canalizações dos rios geram casos como aconteceu em Correntina, por exemplo, na Bahia, ou então como acontece no Pecém, no Ceará, onde indígenas e agricultores familiares estão lá praticamente em guerra com a termoelétrica, com a siderúrgica. A gente vê que, na verdade, existe sempre uma classe que é atingida de forma mais dura, principalmente aqui na cidade, na questão da crise hídrica, mas também no campo. Uhum. Concorda, deputado? O deputado ficou olhando aqui, o deputado também foi agricultor. Ela sou agricultor, né? Eu concordo plenamente. O Tiago tem razão. Nós temos 84% dos agricultores brasileiros são agricultores familiares. É obrigação do governo federal e do governo estaduais de ter professores, educadores ambientais para dar assistência técnica. Mas hoje, para você ter uma ideia, só metade consegue ter esse acesso a essa tecnologia que são os agricultores familiares. Agora, um ponto é importante, eu acho que isso, especialmente para a juventude, para vocês, a galera jovem aqui, não é na cidade só que a gente consegue preservar o meio ambiente. Eu falo que não é na minha casa como cuidando do meu jardim, que aliás é muito bacana, mas realmente quem cuida do meio ambiente são os pescadores, que a lavoura deles são os rios, os córregos, então ele tem que cuidar da lavoura dele, são os agricultores que preservam a nascente dessas represas aqui, ela não está aqui dentro de Brasília. As que estão aqui, eles afogaram elas, né, Tiago? Fazendo lago. É um agricultor, de uma maneira solitária, sabe, romântica, até ideológica lá, ele cuidando lá da pequena propriedade dele, trazendo os alimentos, especialmente se for de maneira agroecológica. Então, realmente, o agricultor, para mim, é o grande herói da nação de preservação da água. Obrigada. A gente vai agora para o nosso último intervalo, mas antes vamos ouvir mais uma música da banda belga. Essa aqui se chama Ambar. E o nome dela é o mesmo do nosso EP, que a gente lançou no meio do ano passado. Quero ver todo mundo dançando com a gente. Faz te contar que tudo acaba amanhã. O que você iria me dizer? Pra onde ir? Com quem ficar? Não sei, mas dessa vez ninguém vai decidir por mim. Eu vou voltar pra frente da sua casa. Venho aqui só mesmo pra lembrar de como o tempo passa. É agora, eu quero ver todo mundo lá em cima. Me deixa te querer até mais do que eu. Me
deixa te querer até mais do que eu. No meio eu me sentia tão infeliz com que você tentava me dizer. Quis entregar controle a quem mal podia ver e decidir por si. E deixa-te querer até mais do que eu. E deixa-te querer até mais do que eu. Pra me curar sem perceber, no fundo eu só quis te ver. E deixa-te querer até mais do que eu. Eu quis fazer de você meu inteiro lar. Não tinha amigos, ninguém para contar de como o tempo vai. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada discute a crise hídrica no Brasil. A crise hídrica nos impõe um desafio da mudança de hábito. Brasília vive o racionamento de água desde o ano passado. Na reportagem agora nós vamos ver como a família de Davidson Pereira enfrenta o problema. Em 2017, o governo do Distrito Federal decretou o racionamento de água. Desde que o rodízio foi instituído, cerca de 3 milhões de moradores tiveram que mudar hábitos, reduzir o consumo e estocar água para possíveis 3 dias de racionamento. Mas enquanto alguns moradores das áreas nobres já possuíam estrutura para guardar água, isso não era a realidade de muitas famílias da periferia de Brasília. A gente veio aqui em Ceilândia, no Distrito Federal, a 35 quilômetros de Brasília, conversar com a família do Davidson. Ele mora aqui, são no total 8 pessoas, e ele vai contar pra gente um pouquinho como é que tá sendo a rotina dele para economizar água e, pelo visto, mesmo economizando, fazendo a sua parte, não tá tendo retorno, né, Davidson? Como é que é isso? É isso, a gente economiza, né, a água, já completamos mais de um ano no racionamento, então todo período que vai começar, ou chega o dia de racionamento aqui em casa, tem que se organizar para poder economizar mais água ainda. Uma coisa difícil que foi quando começou o racionamento, comprar uma caixa d'água, né? Porque não é um investimento barato, né? E a gente não estava preparado na época para poder fazer isso. Inclusive, eu estava desempregado na época. Então, foi um custo que não estávamos esperando naquele momento, mas tivemos de fazer isso para poder ficar com água, né? Ter um conforto ainda. Olha só, o Davidson, ele armazena água também aqui dentro de casa, né? Davidson, para que você vai utilizar essas garrafas d'água? E tem armazenado ali embaixo também, né? Aqui a gente reúne essas garrafas aqui para poder fazer o café. Amanhã vai ser racionamento aqui na Ceilândia Norte. Então a gente já reúne essa água aqui, também armazena aqui embaixo, para fazer o café, o almoço, o jantar, lavar as louças também, né? Então a gente se prepara já um dia antes para poder, quando acabar a água, a gente já está bem organizado aqui. Então aqui no banheiro a gente já tem um hábito de reservar a água do banho para dar descarga, né? Não é um hábito só no dia do racionamento, mas é um hábito de todos os dias, até para economizar água. A gente tem conseguido reduzir bastante isso. Então a gente, principalmente as crianças, quando vão tomar banho, tomam banho aqui na bacia e a gente armazena essa água para dar descarga aqui no vaso. E a gente também está com o pensamento de trocar essa descarga aqui por uma mais econômica, né? Para poder ajudar aí, tanto na redução do consumo de água como nas despesas também. O Davidson também critica a falta de incentivo para quem economiza água.
A gente tem aqui uma tarifa mínima, que é de 20 metros cúbicos, né, por ser 2 unidades consumidoras. A gente consome no máximo 12 metros cúbicos, mas a gente continua pagando pelos 20. Né? Eu até entrei em contato com a CAESB para poder falar sobre isso, até reclamar, mas eles falaram que não tem como, é uma tarifa mínima que a gente pode pagar. Então, mesmo sem consumir, a gente está pagando. Eu acho que devia ser o inverso. Quanto mais você reduz o consumo, você devia receber um incentivo financeiro. Professor Oscar, o que o senhor acha dessa proposta dele, do incentivo para quem realmente consegue diminuir o gasto? É importante, eu acho que tem que ter um incentivo para quem está, né, para quem está economizando e uma penalização para quem está consumindo muito. Acho que tinha que atuar nos dois sentidos, né, porque existem vários lugares em que, né, as pessoas, mesmo com racionamento, né, acabam usando água mais, mais intensidade, até uma falta de cidadania, né? E aqueles que estão economizando, o caso que ele falou é interessante, que deveria ter algum incentivo para aqueles que não estão alcançando lá o consumo mínimo, que pudessem ter um desconto na conta. Eu acho que essa proposta é correta. Deputado, como é que o parlamento pode ficar sensível a essa situação que realmente pegou as pessoas de surpresa e muita gente não tem caixa d'água em casa, né? Bom, eu queria, antes de responder, queria agradecer o Alexandre que me perguntou. Ele já mandou aqui as fotos, já a galera toda aqui agradecendo, ele lá do Vale do Mucuri, Minas Gerais, grande Alexandre Amador, obrigado. Bom, o parlamento, aliás, ele tem a responsabilidade de ser essa ressonância dos anseios de toda a população, tem garantia aqui no Congresso Nacional essa melhoria de vida. Tem proposições importantes aqui na Câmara dos Deputados, de diversos parlamentares, eu citaria aqui algumas delas. Uma, por exemplo, que nós chamamos de reuso da água. As fábricas de automóveis, a todas as indústrias, em vez dela, depois de fazer todo o trabalho ali das pinturas dos veículos, ter uma usina de reciclagem dessa água, reutilizar essa água, para depois, o mínimo que eles tiverem dessa água voltar para os mananciais, ela voltar já em melhores condições. Então, como disse ali o Davidson, é preciso ter esse incentivo das pessoas que têm essa consciência e faz pragmaticamente, né? Tem outras maneiras, por exemplo, tem projetos aqui chama serviços ambientais. Aquelas pessoas que cuidam melhor das águas, inclusive eu relato um desses projetos, eles precisam receber por isso. E aí eu volto lá no campo novamente, volto para a roça, né? O produtor rural, ele tem 20% da sua propriedade, ele não pode produzir, é como se eu pegasse a minha casa ou o apartamento, e 20% tem que ser de toda a população. Então, para ele cuidar disso, ele precisa receber por isso. Quem tem que pagar é quem está utilizando essa água. Esse é um outro exemplo. Ele mostrou muito bem ali aquele sistema de descarga. Nesse projeto de lei também, ter um imposto menor e ter um incentivo para as indústrias que fabricam equipamentos mais eficientes na parte da energia elétrica, na parte da utilização de água, na descarga. E também um conceito de sustentabilidade para os engenheiros. Vocês que serão engenheiros e arquitetos, talvez é bonito você fazer uma construção ou qualquer, que ela utilize muita água. É preciso reutilizar essa água. Então, aqui no Parlamento, existe aqui 18 mil projetos de leis tramitando, e quanto mais emergente, quanto mais importante essa lei, mais ela tramita com rapidez. Mas existem muitas proposições aqui, inclusive a formação da subcomissão, que nós andamos pelo Brasil inteiro, ouvindo a população, para podermos chegar aqui e fazer leis que tenham legitimidade e realmente seja de acordo com a necessidade da população para ter melhor qualidade de vida. Mais perguntas da plateia? Meu nome é Pedro Lemos, minha pergunta é para o professor. Professor, nas crises de São Paulo e Distrito Federal, a gente viu o governo anunciando muitas obras para aumentar a oferta de água, uma segurança hídrica baseada no aumento de extração. Isso não gera um impacto ambiental e, ao mesmo tempo, um falso conforto à população? Na verdade, tem que trabalhar nos dois lados, né? O ideal é que a gente pudesse ser o mais sustentável possível e pudesse trabalhar usando, né, a conservação da água, né, usando também aí o reuso, como foi falado aqui pelo deputado, e que a gente não precisasse aí ter que fazer grandes obras, como barragens, como adutoras, etc. Né? Mas há cidades que crescem muito, né, de forma demasiada. O São Paulo é um exemplo. E aí, São Paulo passou pela crise hídrica, mas São Paulo é cortada pelo rio Tietê e pelo rio Pinheiros. Se lá atrás eles tivessem tido essa consciência ambiental, essa consciência de conservação, eles podiam estar hoje aproveitando, né, essa água que corre pela cidade. Mas ela é tão poluída que, de fato, por uma questão de segurança e saúde, tem que se buscar mais distante. Se você me perguntar, em alguns casos não tem muita alternativa. Vai ter que construir mesmo
uma outra barragem, uma nova adutora. Mas, na medida do possível, a gente tem que aproveitar, né, a proximidade. E aí tem um caso muito interessante aqui em Brasília, que eu acho que isso é importante para todos os jovens estudantes aqui, é que nós começamos a aproveitar a água do Lago Paranoá, né? E o Lago Paranoá, que está pertinho da gente aqui, e isso dá uma enorme responsabilidade para nós não poluirmos o Lago Paranoá, porque ele já está atendendo a gente com abastecimento. E pode atender muito mais. A gente depende muito da gente aqui, do brasiliense, daquele que mora na bacia do Paranoá, para não poluir a água, para conservar. E a gente tem aí uma boa solução, que é aproveitar o lago. Tiago, quer comentar a pergunta do Pedro? Eu acho muito interessante, Pedro, porque, na verdade, para a gente pensar uma solução dessa, a gente deveria pensar de novo o sistema, né? Por que a gente privilegia grandes reservatórios e não preserva todo o bioma cerrado como um todo? Por exemplo, a gente está começando a usar agora a água do Lago Paranoá. E a gente destruiu uma dezena de nascentes do Lago Paranoá para construir o que na época era o metro quadrado mais caro do país, que era o setor noroeste, que além de ser uma área de recarga hídrica importante, tinha nascentes e era uma reserva indígena. E nesse exato momento, a gente que vai usar a água do Lago Paranoá, tem 102 nascentes e 9 córregos da região da Serrinha do Paranoá que estão em risco de serem eliminados para construir uma expansão do setor Taquari Trecho 2. Então, parece um contrassenso, né? A gente querer usar a água do Lago Paranoá, mas, ao mesmo tempo, a gente destruir as nascentes, destruir os córregos. A gente tem que avaliar realmente esse modelo de desenvolvimento mesmo. Até que ponto atende a gente pensar em grandes reservatórios e a gente não pensar como um todo a integração humanidade e natureza. A gente pega os bairros do DF, por exemplo, Águas Claras, Sol Nascente, Riacho Fundo, todos têm no seu nome o seu histórico de potência hídrica que sempre foram. Infelizmente, a especulação imobiliária aqui, a grilagem de terra e um planejamento territorial péssimo, que também penaliza os mais pobres nesse aspecto também, ele mostra o quanto o DF faz um planejamento territorial às avessas. E isso influi na gestão dos recursos hídricos também, que é extremamente antipopular. Deputado? Então, rapidamente, falar de mais uma contradição que o Tiago levantou aqui. Vocês imaginam, nós pegamos todos os esgotos, jogamos no rio, logo abaixo nós mesmos vamos tomar dessa água. Então, ver quanto é a nossa responsabilidade para a gente resolver essa questão, não só da crise hídrica, mas dos recursos hídricos, né? E lembrando que metade quase da população brasileira não tem esgoto tratado. Então, vocês imaginam o que nós fazemos. A gente junta todo mundo numa grande cidade, acha que a solução, a felicidade está só ali, esquece que o campo é um lugar da gente ser feliz, de viver, e aí acontece o que está hoje, né? O Lago Paranoá é a grande contradição da cidade mais bela do Brasil. Existem soluções, né? A cidade de Nova York, gigantesca, as pessoas bebem água sem tratamento, porque as nascentes estão preservadas, Paris né? também. Então, pensando tem saída. Olha, a gente tem muitas perguntas, eu vou pedir então assim, vamos fazer um bate-bola agora, pergunta-resposta rapidinho para todo mundo poder perguntar? Tem Arquibancada, pode falar. Pode fazer isso. Meu nome é Bruna, sou do Centro Educacional 7 de Ceilândia. Minha pergunta vai para o deputado. Como os deputados estão se posicionando em relação à crise hídrica e quais as providências estão sendo tomadas? Quais são as providências? Bom, os deputados, evidentemente, eles são reativos. Aconteceu a crise hídrica, todo mundo reage. E evidentemente, tem muitos que nem nunca mexeu na área agrícola e, na hora que tem uma crise, querem vir aqui e falar que está defendendo. Mas, na verdade, eu acho que é importante ter essa visão de futuro que o Tiago disse aqui, não pensar quando nós estamos na crise hídrica. Eu disse aqui há alguns instantes que a água ela é uma só, não aumenta nem diminui. Ela está em lugares estratégicos de acordo com a maneira que a população, a humanidade tratá-la. E as iniciativas, quando você tem... Hoje, por exemplo, o que está na moda é a questão de segurança. É porque os bandidos estão soltos na rua e nós estamos presos em casa. Então, todo mundo quer falar de segurança. Você vê, saiu a crise hídrica, o tema já foi meio que afrouxando. Por isso que eu quero até cumprimentar o Conselho de Jovens, né? E essa idade de vocês, eu fico muito feliz, eu tenho muito mais esperança com o Brasil quando vejo vocês preocupados com a crise hídrica. Mas a preocupação dos deputados é essa, é fazer leis que tenham visão de futuro, com sustentabilidade. Você viu, eu falei de equipamentos mais modernos, mais eficientes, sistema de irrigação que utilize menos água, plantas modificadas, não que seja OGM, mas plantas mais resistentes para utilizar mais água. Então, aqui há um grupo grande de parlamentares que tem essa preocupação. Próximo.
Meu nome é Lucas, eu estudo no Riacho Fundo 1, no Centro de Ensino Médio 1. Eu queria saber se no Brasil não existe tecnologia para transformar água salgada do mar em água potável. Israel já tem, né, essa técnica. Não, inclusive. existe. Na verdade, a dessalinização da água, isso já acontece no Brasil em algumas cidades. Por exemplo, Fernando de Noronha, né, que é uma ilha que, que tem uma frequência turística muito grande, lá em Fernando de Noronha existe um dessalinizador. No semiárido do Nordeste também, existem locais onde a água subterrânea tem muito sal. Então, também você tem locais onde tem dessalinizadores. Na verdade, vários países do mundo vêm trabalhando com dessalinizadores e conseguem ter uma água potável. O problema é que é uma tecnologia ainda muito cara. Né? Então, não tem, assim, por exemplo, abastecer uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, ou Recife, ou Fortaleza, com água do mar, seria necessário muito dinheiro, né, um investimento muito grande, tá certo? E as cidades que estão longe do mar, como Brasília, Belo Horizonte, essas não têm como recorrer, né, não tem essa alternativa. Então, tecnologia existe, tá? E ela está baixando de preço, né, nos últimos anos, e pode servir uma solução para mais cidades brasileiras do que hoje ela atende. Natan, tem pergunta aí, Natan? Tem pergunta. O Tiago está perguntando para o Jorge o seguinte: como é que a comunidade fica nessa história? Como a comunidade pode se organizar para cobrar medidas do governo e, ao mesmo tempo, criar práticas de consumo sustentável em casa? O Jorge O Tiago pergunta para o Jorge. Que Jorge, criatura? Não, isso. O Jorge. O que é isso, né? Bom, obrigado, Jorge. A melhor forma de transformar a sociedade é se mobilizando. Então, ao longo dos anos, a gente vem realizando assembleias populares da água, agora vamos ter o Fórum Alternativo Mundial da Água, e a gente pensa muito como o deputado Zé Silva falou, assim, governo, ele funciona sempre melhor, igual cozinhar feijão, funciona melhor sob pressão. Então, quando a gente se une, faz as grandes transformações que aconteceram na humanidade. Todas as grandes transformações se deram na base da mobilização popular. Então, juntem-se, organizem comitês de defesa da água nas suas regiões, acompanhem também, existem comitês do Fórum Alternativo Mundial da Água, né? Se mobilizem no geral para resolver todos os problemas locais. A partir disso, a gente consegue pensar uma consciência coletiva transformadora, né? Mais uma pergunta. Pode falar. Obrigada. A minha pergunta é para o Tiago. Você acha que se o assunto sobre a crise hídrica tivesse entrado em pauta há muito tempo atrás, essa crise a gente não estaria tendo ela agora? Ela teria sido evitada. Como é seu nome? Ana. Legal. Ana, eu acredito que, infelizmente, a gestão de recursos hídricos e a falta de preservação do DF trouxe a gente para onde a gente está hoje, por mais que se debatesse, né? A gente tem comitês de bacias, existem organizações ambientais que acompanham esse processo há muito tempo, mas, infelizmente, esperam chegar no limite, né? Porque o limite acaba mobilizando alguns setores a mais, mas, ainda assim, penaliza sempre os mais pobres. Por exemplo, a gente fala o consumo urbano é muito alto, mas a gente vê, por exemplo, que o Recanto das Emas, a população consome 127 litros por habitante dia, que é menos do que a ONU recomenda de consumo por pessoa. E o Lago Sul consome 380 litros por habitante dia, 3 vezes mais. Então, no final das contas, está faltando água, sim. Mas falta mais para quem? Quem gasta mais? O Brasil é a 9ª maior economia do mundo, mas também é um dos 10 países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade se reflete em todas as coisas, inclusive na questão da água. Nós terminamos aqui, mas você pode continuar ligado na gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Dá uma olhadinha também na nossa página no camaraligada.com.br e também pode participar do nosso processo legislativo, da sua opinião sobre os projetos e discussões que acontecem aqui na Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.leg.br. Corre lá! Eu agradeço o apoio da Unesco, da ANDE, da Unicef, Simpro-DF, UNFPA e Jovem de Expressão, mas também um agradecimento especial para o Sesc-DF por fortalecer nossa parceria e garantir a presença da Raila Alves aqui com a gente em 2018. Eu agradeço a produção, agradeço a técnica, muito obrigada a todos vocês. Professor Oscar, deputado Zé Silva, Tiago, muito obrigada à Banda Belga. Também, né? Desculpa, Natan, obrigada. O Natan foi quem sugeriu a Banda Belga, verdade. Viu, gente? E vocês encerram o programa, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada a vocês da plateia. Galera, vocês querem chegar aqui? Vamos chegar aqui perto, vamos chegar. Vem, pode vir, sem vergonha. Se todo mundo vier junto, ninguém vai ter vergonha. Bora.
Essa aqui se chama Mesmo Lugar. Levanta a mão pra cima e bate palma com a gente. Venho sem me perguntar por que aqui, por que parar. Eu sei o que não te faz feliz. Pro lado e pro outro. Sei que talvez não vá me perdoar. Não me julgue, não te sorte. Me deu dois caminhos pra escolher. Não se culpe, seja forte. Se não me achar nesse mesmo lugar. Você seguiu e eu continuei. Carrego sempre o que criei. Dessa vez senti não se perder sem mim. E você vai ter o que sempre quis. Meu beijo que uma sorte me deu dois caminhos pra escolher. Não se culpe, seja forte. Agora é hora de dançar, vamos lá. Mesmo lugar.